Oração da noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren, capítulo 13. Tudo isto te suplicamos por teu grande amor. Alvorada. A vida cristã se parece mais com um poema do que com uma enciclopédia. Segundo o poeta Scott Cairns, uma das razões por que eu gosto de poesia é que um grande poema insiste que o leitor aprenda a honrar a ambiguidade, que ele aprenda a colaborar com as possibilidades sugestivas de um poema. Isto é, um grande poema, na verdade, mesmo um poema bem decente, nunca esgota o que tem a dizer. O que é verdade para a poesia é verdade para a vida cristã também. A perplexidade faz parte da fé cristã. Ela, por natureza, nos torna perplexos. Não temos uma fé para a explicação, mas para a salvação. Isto não é dizer que o cristianismo é um completo enigma ou uma massinha de modelar para dar a forma que quisermos. A vida cristã não é uma enciclopédia, mas também não é versos livres. Como poesia, ela tem limites, até regras, como um soneto. A doutrina cristã é a nossa gramática e sintaxe. Ela nos fornece a coerência da vida cristã. Rejeitar a verdade doutrinária em troca de uma fé inventada e sem limites faz tanto sentido quanto um poeta rejeitar o alfabeto ou as palavras. Essas verdades da Escritura, transmitidas a nós pela Igreja, são a única forma de se ter um poema. Se a abandonarmos, perdemos a poesia. Todavia, como um poema, as letras ou as palavras não são fins em si mesmas, mas ferramentas que nos levam a algo maior. O fim não é o alfabeto ou a estrutura do soneto, mas o mistério e o sentido ali revelados, que no cristianismo é o próprio Deus. Contudo, na poesia da vida cristã, em seus credos, liturgias e ética, sempre há um resquício, um espaço que não conseguimos mapear bem. Há muito que não podemos saber sobre Deus. Portanto, ser cristão é honrar a ambiguidade, requer uma disposição de aceitar o mistério e admitir que há limites para o conhecimento humano. Deus quer que saibamos apenas o essencial e parece haver muito que não é essencial saber. Mas, se é para confiarmos em Deus no meio de tanta perplexidade, nós precisamos aprender e continuar aprendendo de novo e de novo que, se a vida cristã é um poema de amor. E isso não é tudo. O poema também tem lamento, raiva e até fúria. Conta histórias e faz listas, mas o coração pulsante do poema e a chave para entendê-lo, ao menos parcialmente, é um Deus de amor que vive, morre e ressuscita. Deus é bem mais vasto e mais misterioso do que podemos contemplar, porém ele se revelou, ele se mostrou e nos contou quem ele é. Deus falou, e o que ele disse em Cristo é que ele nos ama e é por nós. Essa é a poesia fundamental que organiza toda a nossa vida. Uma das minhas músicas favoritas é da cantora folk Julia Miller. Chama-se A Velocidade da Luz. A música está num álbum que Miller escreveu num período bem tenebroso da sua vida. Ela estava padecendo de fibromialgia e estava enlutada com a morte súbita de seu amado irmão. Nesta estação, ela escreveu as seguintes palavras: a única coisa que não muda, que faz todo o resto se reorganizar, é a velocidade da luz, a velocidade da luz. O seu amor por mim deve ser a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo, 299.792.458 metros por segundo, comumente denotado simplesmente por c, é uma constante física universal. É uma realidade fixa do universo físico. Em sua discussão sofisticada sobre a teologia e a ciência da luz, o teólogo Strafford Caldecott explica como, por meio da complexidade de campos eletromagnéticos, a própria luz permeia todas as coisas, preservando a existência de tudo. Ele cita Andrew Steiner, físico de Oxford, que escreve que, se não fosse por essa dança de energia e luz, eu cairia pela superfície da estrada no interior do planeta Terra, ou, para ser mais preciso e completo, o meu corpo dissiparia inteiramente num vapor de poeira, bem como a Terra.
Esse mundo está cheio de beleza e terror, mas a realidade imutável por trás de tudo é o amor de Deus que cria, sustenta e redime todas as coisas. É uma constante nos preservando. Ela é mais íntima de nós que nosso próprio respirar e nos faz andar mais rápido que 299.792.458 metros por segundo. Todas as nossas dúvidas, questões, medos e alegrias giram em torno do ponto fixo do amor de Deus. Se esta oração das completas nos faz andar lentamente por uma longa noite escura, esta última frase, tudo isto te suplicamos por teu grande amor, amém, é uma pontada do sol surgindo no oriente. A realidade inabalável do amor rompe as sombras da vulnerabilidade e da morte, e vemos que essa oração somente pode ser feita se há um Deus que nos ama. Nós choramos porque podemos lamentar para alguém que se importa com a nossa angústia. Nós vigiamos porque cremos num amor que não nos abandonará. Nós trabalhamos porque Deus está restaurando o mundo em amor. Nós podemos dormir porque Deus governa o cosmos por amor. Toda doença pode ser curada pelo amor. Quando estamos cansados, recebemos descanso porque somos amados. O amor nos encontra mesmo na morte, trazendo suas bênçãos. No nosso sofrimento, somos consolados pelo amor. Na aflição, Deus habita conosco em amor. E em cada alegria da vida, o amor flui livremente da profunda fonte do amor de Deus. Tudo o que já pedimos de Deus, seu cuidado, dádivas, bênçãos, confortos, compaixão e defesa, é pelo grande amor dele. Esta oração da noite, e na verdade todas as orações, são afluentes que encontram o seu escoamento no oceano bravio do amor trino de Deus. Então, ao nos sentarmos, cansados no fim de um dia comum, e orarmos as completas, a verdade mais definitiva sobre nós é que somos amados. Na verdade, não existe um jeito errado de orar. Você não pode ser reprovado na oração, a não ser que desista completamente dela. Mas a oração pode nos deformar caso suspeitemos que oramos para um Deus que mal pode nos aturar, que é malicioso, furioso e está atrás de nós para nos pegar, que revira os seus olhos quando lhe invocamos e que precisamos convencer a nos ouvir. Não oramos para preencher um quadradinho numa lista de afazeres espirituais, para sermos bons meninos e boas meninas e conseguir alguns restos de Deus, como se colocássemos alguns centavos numa máquina inerte esperando que ela venha à vida, ou como se persuadíssemos a uma divindade raivosa a aliviar a nossa barra. Não oramos para convencer Deus a olhar as nossas necessidades. Ele nos pede para orar, para lhe contarmos o que mais desejamos, porque nos ama com um amor profundo e avassalador. Começamos o longo ofício da fé e da prática da oração em resposta ao fato obstinado de que já somos amados. O amor de Deus e a devoção dele por nós, e não a nossa a ele, são a fonte da oração. Ele é o primeiro motor da oração, aquele que nos chama antes de jamais podermos lhe chamar. E ele não irá parar de chamar, não importa quão escura fique a noite. A luz, e não as trevas, é a constante. A própria oração, portanto, é uma disposição de entrar na ambiguidade e vulnerabilidade, mas é a ambiguidade e a vulnerabilidade de nos vermos amados e precisando aprender, de novo, como receber esse amor e confiar que ele continuará fiel. Para alguns de nós, é difícil acreditar que somos amados porque pensamos, ou alguém nos disse, que não dá para nos amar. Outros já ouviram que Deus nos ama tantas vezes que ficou entediante. É como um jornal velho. Nossa vovó nos ama também, que legal, mas certamente não é o principal fato das nossas vidas, não é o que nos segura nos nossos piores dias. Uma razão para orarmos é para que o amor de Deus deixe de ser uma ideia gasta e mofada e se torne, na verdade, a nossa luz, a iluminação que nos permite ver tudo. Ao fazer esta oração das completas, com sua litania de vulnerabilidades humanas, eu relembro que todas as categorias de sofrimento na Terra são reais e horrorosas, mas eu também lembro que elas não podem nos separar do amor de Deus. Toda a vida humana, nosso sofrimento e alegria,
nossos corações partidos e risadas de cada dia, cada momento de nossas vidas tem sentido porque o nosso fim é nos descobrir em Cristo, eternamente amados por Deus. As nossas vidas têm coração partido, dor, dúvida e desespero, e contudo o que permanece, o que sempre permanece, é o amor daquele cuja beleza está além da mudança, como escreveu Gerard Manley Hopkins. A âncora de toda a teodiceia e de toda a oração e da prática cristã é o amor generoso de Deus. No fim, a única forma de passar por este mistério é colocar todo o peso de nossas vidas no amor de Deus, e a única coisa que faz suportar esse mistério é se Deus realmente nos amar. Quando a minha filha mais velha era bem pequena, ela se prendia a certas questões. Ela perguntaria a mesma coisa por semanas, algumas vezes por meses, vez após vez. O meu marido e eu tentávamos responder o mais pacientemente que conseguíamos todas as milhares de vezes. Havia duas perguntas que ela repetia sempre. A primeira se tornou uma espécie de piada familiar, porque, agora que já cresceu, ela não lembra quão frequentemente ela fazia essa pergunta. A outra é tão fofa que eu não faço piada porque eu me identifico profundamente com ela. A primeira pergunta, que surgiu por volta dos 2 ou 3 anos de idade, era ela falar, meses a fio: "Qual é o seu nome?" O pai dela respondia: "Jonathan." "Qual é o seu nome do meio?" "Edward." "Edward." Ela respondia como se esta fosse uma informação nova e interessante que ela não tinha recebido já pela terceira vez naquela manhã. "Não, não é Edward, é Edward," ele corrigia. Então ela continuava: "Qual é o seu sobrenome?" E então ela perguntaria para todo mundo, eu, Jonathan, desconhecidos e qualquer um que quisesse lhe contar o seu nome completo. E ela faria essa pergunta quantas vezes fosse possível. Eventualmente, graças a Deus, ela parou com essa pergunta. Anos depois, uma questão diferente surgiu. "Mamãe, você me ama?" "Papai, você me ama?" Ela era um pouquinho mais velha agora e ela sabia que estava fazendo esta pergunta demais. Ela admitia, dizia: "Desculpa perguntar de novo." Mas ela precisava ouvir a resposta de novo e de novo. Ela não perguntava porque nós não tínhamos lhe dito que a amávamos, mas porque era tão fácil duvidar, questionar se era verdade, esquecer ou se perguntar se dava para confiar. Todos nós precisamos ouvir isso, de novo e de novo. Eu venho a Deus, de novo e de novo, com toda a espécie de perguntas, mas todas elas, de uma forma ou de outra, se resumem a duas perguntas que a minha filha me fez milhares de vezes. "Qual é o seu nome?" "Você me ama?" Nas Escrituras, o nome de uma pessoa sempre está ligado ao seu caráter, quem ela é e como ela é. A minha pergunta constante a Deus é: como você é? Dá para confiar em você? Você é bom? E eu pergunto: você me ama? Você pode me falar de novo? É difícil de eu lembrar e crer nisso. Você é um Deus de amor? E esse amor é para mim? Até aqui? Até agora? Certa noite, não muito depois do final de 2017, eu tive um sonho sombrio e bem nítido. Nele, eu tinha uma melhor amiga. Ela era uma pessoa adorável de quase todas as formas e éramos inseparáveis. Mas, no meio do sonho, eu descobri que ela era uma assassina de aluguel. Ela normalmente era gentil e generosa, mas ela ocasionalmente matava pessoas para ganhar dinheiro. Nesse sonho, eu me angustiava sem saber se poderia confiar na minha grande amiga. Então, eu vi a lista dela de alvos e eu era a próxima da lista. Ela foi sincera comigo sobre isso. Ela não queria me matar, mas esse era o trabalho dela. Ela precisava tomar uma decisão. Eu lhe implorei para que poupasse a minha vida, para que encontrasse outro emprego. Então eu acordei de supetão, no meio do meu quarto escuro. No silêncio da noite, eu sabia que o sonho era sobre como eu via a Deus. Eu o amava. Eu o tinha considerado um amigo por um bom tempo, mas eu não confiava nele. Ele podia ser tão amável, mas ele também tinha uma lista de alvos, e eu estava nela. Essa imagem de Deus como assassino de aluguel mostra a minha incredulidade, o quão pouco eu conheço de Deus. Deus não é como um assassino de aluguel, que apesar das aparências, guarda uma malícia oculta.
Se Deus está atrás de nós para nos pegar, não é para nos destruir, mas para nos amar. C.S. Lewis nos diz que o maior perigo que a maioria de nós encara não é parar de acreditar em Deus, mas começar a acreditar em coisas terríveis sobre Ele. O medo que sentimos é que descubramos. Então é assim que Deus é? Ele não é de confiança. A razão de Deus ser confiável é porque Deus é amor, e o seu amor não é como o nosso. O nosso amor, do melhor até o pior, parece mais como o dia e a noite. Ele vem e vai, sobe e desce. Às vezes, nós amamos com pureza e nobreza e é glorioso, mas sempre se esgota e esmorece. O sol se põe. O amor de Deus é uma constante, não como a noite e o dia, mas como a velocidade da luz. O amor dele é o centro de todas as coisas e não há trevas nele. O amor de Deus, não a doença ou o cansaço ou a morte ou o sofrimento ou a aflição ou a alegria. É o centro fixo de nossas vidas e da eternidade. Existe um aforismo que se repete muitas vezes nos escritos da igreja medieval: per crucem ad lucem, pela cruz para a luz. Deus nos ama apaixonadamente e quer nos trazer alegria e realização, mas isso não exclui a cruz. O amor de Deus se refrata por meio da cruz, o que muitas vezes o torna difícil de ver ou reconhecer. Mas se é para aprendermos a confiar, a colocar o peso de nossas vidas no amor de Deus, apenas podemos aprender isso por meio da cruz. Passamos a conhecer e a confiar no amor de Deus mais profundamente por meio de nossas cruzes, daquelas coisas que nos fazem sentir que não aguentamos continuar, as coisas que nos cansam, o desemprego, o término, a doença e a solidão, a longa batalha contra o pecado, o distanciamento de um amigo, a decepção, as mortes de quem amamos, a nossa morte. Eu queria que tivesse um jeito mais fácil, um jeito de confiar em Deus que fosse cercado de luxos e confortos sem fim, mas per crucem ad lucem, o caminho para a luz, inclui passar bem no meio das trevas, ou, para ser mais exata, descobrimos a luz correndo em nossa direção justamente nesses lugares extremamente escuros. E certamente a realidade do amor imutável de Deus não quer dizer que sempre sentimos o amor ou a proximidade de Deus. É comum em momentos de sofrimento que sintamos que Deus está fora de nosso alcance. O amor de Deus não extingue a angústia. Ainda não, melhor dizendo. O amor dele é firme, mas é incalculável, gentil, mas indomável. Ele não se limita por nossas opiniões. Ele nos abala, mas nos liberta. Ele nos esmaga e também nos ensina como viver. Ele é tão perturbador quanto é consolador. Ele nos aceita como estamos, mas insiste em nos reintegrar e fazer vibrantemente vivos. E esse processo é longo e doloroso. O amor furioso e ilimitado de Deus dá sentido e dignidade a toda a nossa vulnerabilidade, mas ainda dói um bocado viver mais um dia de vez em quando. Em vez de nos resgatar de nossa vulnerabilidade, Deus muitas vezes nos chama para mais fundo dela. Logo, acreditar que somos profundamente amados significa saber que a decepção e a dor que encontramos não acontecem porque estamos sendo rejeitados ou ignorados por Deus. Como escreve Tim Keller, se perguntarmos por que Deus permite que o mal e o sofrimento continuem e olharmos para a cruz de Deus, ainda não sabemos qual é a resposta. Contudo, nós sabemos o que não é a resposta. Não pode ser que ele não nos ama. No final das contas, per crucem ad lucem, esta peregrinação à luz, não passa apenas por nossas cruzes, mas pela cruz de Jesus. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E ele a deu, diferentemente da amiga no meu sonho que tirava vidas arbitrariamente, ele deu a vida dele por nós. As trevas da morte foram rompidas por seu amor resplandecente. Quando vemos o amor de Jesus, vemos a plenitude de Deus. Aqui está o que eu estou lentamente me esforçando para crer. Não há lado escuro em Deus. Não há uma decepção oculta ou algumas trevas por trás do Deus revelado em Jesus. O Deus a quem oramos é o Deus que nos ama, infindavelmente, incansavelmente, pacientemente
e poderosamente. O clímax desta oração e o clímax de toda a história, incluindo das nossas vidas, é: tudo isso te suplicamos por teu grande amor. Amém. O amor de Deus tem a última palavra. As Escrituras nos dizem que sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como um artesão habilidoso, Deus encontra um uso para todas as coisas. Tudo é matéria-prima para sua obra redentiva. Porém, ainda que Deus use tudo, ele não causa o sofrimento como um meio para um bem maior. O próprio Deus é o maior bem de todos e ele julga, e em última instância, derrota e destrói tudo o que não flui de sua bondade. No fim, as trevas não serão explicadas, elas serão derrotadas. A noite não será justificada ou resolvida, ela deve ser suportada até que a luz lhe supere e ela não exista mais. Enquanto isso, não paramos de fazer nossas perguntas para Deus. Ele nos permite fazê-las quando precisamos porque Ele nos ama. E nós trazemos nossa perplexidade nas orações e práticas da Igreja, de modo que elas possam moldar e direcionar nossas perguntas. Por meio de suas orações, práticas e culto público, a Igreja nos diz vez após vez: Deus é assim, este é o nome dele, é assim que você sabe que ele te ama. Juntos, suportamos um mistério, vivemos no já e no ainda não. Mas não apenas suportamos um mistério, como também proclamamos um mistério. No domingo, quando celebro a comunhão, eu digo à congregação: eis o mistério da fé. E então dizemos juntos: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo retornará. Cristo entrou completamente em nossa tristeza, em nossa doença, em nossa aflição, em nosso cansaço, em nosso sofrimento, em nossa morte. Contudo, ele vive e ele vai endireitar todas as coisas. Nesta mesma liturgia eucarística, oramos: na plenitude do tempo, sujeite todas as coisas sob o teu Cristo e nos leve junto com todos os santos à alegria de teu reino celestial, onde veremos o nosso Senhor face a face. Enquanto isso, choramos, vigiamos e trabalhamos em meio a trevas e vulnerabilidade. Recebemos as Escrituras, a Igreja, as práticas de nossa fé e o dom da oração, e continuaremos a andar no caminho que recebemos, pela cruz, para a luz, e fazemos essas perguntas: quem é você? Você nos ama? Até que possamos fazê-la ao nosso Senhor face a face. E neste instante, todas as nossas dúvidas teimosas e questões fiéis desvanecerão em silêncio. O que provamos por breves momentos, o que ansiamos e o que tocamos, ainda que levemente, nessas antigas orações e práticas, conheceremos plenamente, pois veremos a luz que as trevas não podem cobrir, encontraremos a realidade imutável do amor, e então vamos saber que tudo o que aconteceu foi pelo grande amor.